Mostrei um caso aqui, põe ali para mim, daquele homem ali, né? Ele foi num baile e tal, a moça gostava de baile, ele chama Washington, ele entrou no salão e matou a namorada que chama-se Vilani, né? E aí o que acontece? Ele foi, chamou Vilani para conversar na área de fumante e lá ele sacou uma faca, ele foi preso, né? E agora ele está começa o julgamento dele. Põe no Cidade. A dona desses chapéus era uma mulher cheia de planos, bonita, jovem, com muitos sonhos, todos interrompidos pelo homem que fazia parte desses sonhos. Ela é muito amiga. A dona dos chapéus é a mulher que estampa as camisetas dessas pessoas. Em frente ao fórum, lugar do julgamento do assassino. A dona dos chapéus é a diarista Vilani, morta aos 45 anos em Santo André, no ABC Paulista, que nesse vídeo dança feliz com o marido. Nessas fotos, os dois aproveitam as férias na praia. Depois, registram momentos numa pousada. São as últimas fotos de Vilani. Vilani foi casada por quase 16 anos, com o pai de suas 2 filhas. Ela ficou viúva. 2 anos depois, começou a namorar o Washington. Viviam como marido e mulher, só que em casas separadas. Vilani não queria se casar de novo, mas o Washington queria. Foram quase 7 anos de relacionamento. Ninguém desconfiava que o Washington, o homem que tratava bem todo mundo, seria capaz de matar a mulher. Nunca imaginei que ele fosse. Porque até hoje, né, a gente fica se perguntando por que, né, que ele fez isso. Porque até hoje a gente não sabe por quê. O crime aconteceu dentro deste clube durante uma matinê para idosos. Lá estava Vilani, sem o marido, em março de 2014. Tinha ido com 2 irmãs e uma sobrinha que tem síndrome de Down. Uma criança autora dessa pintura cheia de sentimentos. O clube que a Vilani e as irmãs frequentavam é um dos mais tradicionais da cidade de Santo André. Elas sempre estavam aqui. Gostavam principalmente da programação para a terceira idade. Se sentiam mais confortáveis para trazer as filhas. O Washington não gostava dessa programação. Naquele domingo, a Vilani e as irmãs chegaram aqui por volta das 5 da tarde. O Washington, perto das 7. Ele subiu por essas escadas, pagou a entrada dele e foi direto ao salão onde estava Vilani. Ele não conversou muito tempo, dizem as outras irmãs. Logo chamou Vilani para conversar num lugar à parte, num local conhecido aqui como a varanda para os fumantes. Lá foi o local do assassinato. A Vilani morreu na hora e o Washington foi preso na hora também, não conseguiu escapar. Um crime que aconteceu no clube, até então cheio de boas lembranças. Mas a partir daquele domingo, o local da pior memória para essa família. Havia cerca de 900 pessoas no salão do clube e muita música no palco. Foi um pesadelo para as irmãs de Vilani, que tudo assistiram e também gritaram por socorro, o que dificultou a fuga de Washington. Aí eu comecei a jogar a cadeira nele. Ele ficou assim, bem próximo de mim. Eu comecei a jogar a cadeira nele, ele se defendeu assim com o braço. Aí eu vi que alguém pulou nas costas dele e mobilizou ele, pegou assim na mão dele. Sem a mãe, Luana, a filha mais velha, então com 23 anos, teve de assumir a responsabilidade da casa. Não tem sido nada fácil para ela. Eu tive que assumir a minha irmã, né? Tive que cuidar dela, pegar a guarda dela, eu peguei a guarda dela, então eu passei de ser a irmã bacana, mais velha, que faz tudo junto, para ser a mãe, a que fala que não pode, a responsável,
tem que terminar de educar, né? Luana ainda não entende por que o Washington matou a mãe dela. Ninguém sabe, na verdade. Foi um dia confuso, foi um dia que eu achei que estava tudo bem. Eu recebi uma ligação da minha tia, eu não entendi bem o que tinha acontecido. Aí eu passei o telefone para umas amigas que estavam comigo, elas entenderam, mas eu não entendi. E aí eu fui até o salão. Quando eu cheguei lá, eu não sabia ainda. Eu vi a ambulância, achei que ela estava só machucada. Achei que ele tinha batido para machucar, sabe? E eu fiquei sabendo uns 40 minutos depois, assim, que o policial veio conversar comigo, falou que ela não tinha aguentado. Não se recorda de discussões fora do comum entre eles. Na verdade, eu não consigo entender o motivo de ninguém tirar a vida de outra pessoa, independente de ser da minha mãe ou não. No processo judicial, Washington é descrito como frio, calculista e mais perigoso do que aparenta ser. Os advogados tentaram que ele respondesse em liberdade, mas a juíza do caso não autorizou. O julgamento acontece 1 ano e 8 meses após o assassinato, neste tribunal do júri, o único de Santo André, onde também foi julgado um dos casos de maior repercussão em todo o Brasil, o caso Eloá. Aqui foi julgado e condenado Lindenberg Alves por matar a namorada Eloá. Dessa vez, quem vai ser julgado é o Washington, que vai se sentar em uma dessas 3 cadeiras. Ao lado dele vão ficar os policiais da escolta. E atrás dessa mesa, os advogados de defesa. Aqui ao lado ficam os promotores que farão a acusação. E ao centro, a juíza que vai presidir esse tribunal. Aqui nesse lugar ficam as testemunhas e o acusado. Entre essas testemunhas estão 2 irmãs da Vilani que estavam no clube no dia do crime. Elas estão muito apreensivas para o que vai acontecer aqui. Ao lado vão ficar os jurados, 7 pessoas, que serão definidas logo no início desse julgamento. Ao final, Washington ficará sentado aqui nessa cadeira para ouvir a sentença. Aqui ele vai ficar sabendo, bem como os parentes da vítima e quem estiver aqui nesse tribunal, todos ficarão sabendo se o Washington vai continuar preso ou não pelo assassinato da mulher. É o momento mais esperado pela família de Vilani desde a morte da diarista, que trabalhava duro para ter uma casa e garantir os estudos das filhas. Apesar da forte acusação contra Washington, elas não conseguem evitar o medo. Se ele for para a rua, ele vai ficar preso, vai ser a gente, né? Porque ninguém vai ter paz. Ele é frio, é para ele. Ele arrancou uma planta da raiz e é como se não significasse nada para ele. O que fica mais para a gente é o medo. É o medo de ele não ser condenado, é o medo dele sair e a gente ficar à mercê dele. E tem que acontecer uma coisa aqui. O Conselho Nacional de Justiça tem que entrar no circuito para criar um padrão. O sujeito que mata e tudo já está, confissão, já está tudo certo, fica na cadeia ou solta. E o ideal é que fiquem na cadeia todos, né? Porque a juíza, no caso desse aqui, agiu perfeito. Deixou ele na cadeia. Essa história de residência fixa, não ter antecedentes criminais, ela tem emprego, ela desprezou tudo isso em razão do legal, mas fundamentalmente do legítimo. Porque tem horas do que o que é legítimo tem que se sobrepor ao que é legal. Porque o legal diz que ele deveria ficar solto. É legítimo alguém matar outra numa covardia dessa e sair por causa de uma bobagem, um artifício da lei? Claro que não. Então deveria regulamentar para todos os juízes. Matou,
tem prova, confessou o crime, cadeia nele. Foi exatamente ele agora, né, começou o julgamento, e aí o nosso Bruno Peruca tem mais informações. Diga lá, Bruno. Boa noite, Marcelo. Olha, o julgamento continua, né, aqui no Fórum de Santo André. O que acontece nesse momento? As testemunhas de acusação estão prestando depoimento e esse julgamento ainda não tem um prazo para terminar, viu, Marcelo? Pode ser que corra ainda durante toda a noite de hoje, viu, Marcelo? Toda a noite de hoje, é? Pode ser que dure, né, a noite de hoje até por volta de meia-noite, até 11h30 mais ou menos. Tá bom, então. Deixa eu te fazer, mas eu queria te fazer uma pergunta. Que eu tô... Essa camisa você ganhou de que sertanejo? Eu sabia que viu alguma coisa. Esse aqui foi o Teodoro Sampaio que me deu. Quem? Quem te deu? Teodoro Sampaio. Teodoro bom. Sampaio. Ah, então tá bom. Encontrei eles Não, na Record domingo, eles participaram do Domingo Show. não, porque é inacreditável, né? Você vem para um programa e vem como se viesse para um show sertanejo, ficou ótimo. E amanhã me procura que eu vou dar uma parada no teu cabelo que tá ficando grande de novo. Tá bom? Tá bom, combinado. Combinado? Combinado, doido de pé, tadinha. A mãe jogou ele do bueiro, ele conseguiu escapar.